E aí, gente, tudo bem? Espero que sim, né? Dei um tempinho de alguns dias nesse canal, porque como eu falei, sozinho para tudo, mas a gente está aí na luta aí, nessa batalha para esclarecer a cada dia quem é pai de autista, mamãe, tio, titia, vovô, vovó, diretor da escola, coordenadora, vizinhos, amigos e afins. É uma batalha diária, né? E a gente não pode largar isso daí. Né? Então, gente, aproveita, mete o dedo no like aí, compartilha, se inscreve no canal, que é isso que vai fazer a gente ser visto cada dia por mais pessoas que realmente necessitem da gente, né? Eu hoje vim falar aqui de um assunto bastante específico a respeito do que muita gente fala que é birra e que é frescura. Não, gente, não é birra e não é frescura, porque são pessoas diferentes de nós. Eles têm comportamento diferente do nosso padrão, eles têm o padrão deles. E aí você pensa assim, mas André, eles têm que se adequar a nós então. Se eles são diferentes, como você disse, eles têm que se adequar à sociedade. Mais ou menos. Em algumas coisas sim, e outras não, e outras nunca. É isso que a gente tem que não apenas botar na nossa cabeça, mas na cabeça dos outros também, de que eles podem aos poucos, com o amadurecimento, o crescimento, né, no passar dos anos, eles irem se adequando a muita coisa. E isso, quando eu lembro disso, eu falo aqui do autista grau 1, que é o quadro do meu filho, que às vezes eu tenho até uma certa vergonha, vergonha no sentido mais clássico da palavra, em até enquadrá-lo, ele, diante dos quadros mais severos, do grau 2 mais severo para cima, né? Porque são quadros que são realmente um pouco mais difíceis do pai e da mãe lidar, né? Então, quando eu falo muitas vezes assim, eu falo da minha experiência com um autista grau 1. Não que isso não sirva para o grau 2 e para o grau 3, que são bastante mais difíceis para a família de lidar e até mesmo compreender. É uma tarefa bastante difícil, né? Então, o que acontece? Eles vão crescer, eles vão ir aprendendo com o nosso dia a dia de uma forma diferente da nossa, mas eles vão ir aprendendo, né? Assim como o meu filho hoje é um adolescente de quase 17 anos, que se eu comparar com 2 anos atrás, ele mudou muito. Que se eu comparar com 4 anos atrás, ele mudou muito mais. Que se eu comparar com quando ele tinha menos de 10 anos, ele é outro menino. E se eu comparar com quando ele tinha 2 anos, eu vou achar que nós estamos falando de pessoas completamente diferentes. Mas é a mesma pessoa. Ele cresceu. E no caso dele, ainda bem que ele teve os cuidados necessários ao longo desse trajeto todo. Lógico, nem todo mundo tem assim, cuidado 100% necessário, né? E nós não estamos falando de dinheiro, de investimento financeiro em torno disso. A gente está falando de cuidado mesmo de família, cuidado pessoal. Nem todo mundo tem e recebe esse mesmo cuidado, mas isso a gente vai falar num outro dia, né? Mas quando eu quero dizer que não é frescura, né, e que não é birra, eu estou me referindo às crises do autista de um modo geral. As crises do autista, elas são desencadeadas pelo que comumente se chama de gatilho, né? E esse gatilho é diferente para cada um. Não necessariamente o gatilho de um autista ele vai armar como o do outro arma.
Eu vou dar mais uma vez o exemplo do meu filho. Meu filho, ele tem problemas sérios com barulho. Tem problemas muito sérios com barulho. Ele, quando vê que um ambiente é muito barulhento, ele simplesmente não entra. Se ele sabe que lá é barulhento, ele nem vai. Ele já pergunta às vezes para mim: pai, é barulhento lá? Eu falo: é. Ele fala: então eu não vou. E se ele estiver em algum local e tiver muito barulho, ele simplesmente, ele até tenta, hoje ele tenta se adequar, né? Ele já está com quase 17 anos, é um adolescente, e ele fala assim: vambora, sabe? Então, olha, eu vou lá para fora. E ele se retira a francesa do ambiente. Mas ele aprendeu a fazer isso. Mas e quando ele não sabia? E quando ele era, vamos chamar, obrigado, entre aspas, a ficar naquele ambiente por alguma questão social, imposta por alguma condição, não sei lá qual é, né? Ele simplesmente se agitava, e aí é o que a gente fala de que, quebrava tudo. Não é quebrar tudo, é começar o cérebro entrar em parafuso. É onde muitas vezes essa categoria é chamado de violento, de agressivo, né? E às vezes você vê aí que batem nessas crianças, entendeu? Sabe? Tem gente que já deixou o autista até amarrado numa cadeira. Sendo que a gente tem que interpretar esses sinais, né? Interpretar quando é que ele vai entrar em crise. Já tem outros que têm um impacto visual, de brilho, sabe? Meu filho também não gosta, olha um exemplo, luzes de shopping. Meu filho não suporta ir a shopping. Quando é muito necessário, ele vai e ele fala: pai, vamos resolver isso aqui em 10 minutos e vamos embora. Eu falo: claro, meu filho, vamos resolver isso em 10 minutos e vamos embora, né? Luzes, essa luz aqui no meu rosto aqui agora, ela eu acho que já incomodaria ele por um certo período. Luzes de um shopping é muita informação para ele, né? Então ele até aguenta até a página 3, mas depois ele quer ir embora, porque aquilo vai desencadear nele esse gatilho, ele vai entrar em crise, sabe? Enfim, o grande detalhe é a gente reconhecer o que leva esse ser humano a entrar em crise e não permitir que a crise chegue até ele. Porque depois que a crise chega, nós vamos ter dois trabalhos. Aí nós vamos ter que eliminar o fator rapidamente que está... Ih, faltou luz aqui. Que está gerando a crise, né? Não vou cortar não, tá, gente? Vamos assim mesmo. Que está gerando a crise... Acho que voltou. Voltou. E vamos ter que agora também cuidar da crise. Olha que problema que pode ser evitado. Então a gente tem que afastar o autista do que causa o gatilho nele. Antes a gente tem que identificar o que pode estar causando. A gente identifica primeiro. Como eu disse, tem várias coisas. Depois nós vamos falar também de alimentação. Né? O autista é fresco, ele não come certas coisas. Não, gente, não é frescura, é seletividade alimentar. E isso também varia. Vai ter época que ele vai comer e gostar um certo tipo de coisa, e vai ter época que ele vai abominar. E depois ele volta a gostar, e depois ele volta a não gostar. Entendeu? E cabe a nós, pai, mãe, tio, vovô, vizinho e etc., nós entendermos isso, que são pessoas diferentes de nós e que necessitam da nossa compreensão. Tá? Então sempre lembra disso, gente. Não é crise, é uma característica deles que tem que ser respeitada, e cabe a nós, neurotípicos, fazermos isso, porque ele não consegue fazer isso com a gente. Tá bom? Então é isso, o recado de hoje é esse. Já são quase 10 minutos aqui, eu falo pra caramba, né? Então tá bom. É isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima. Deixa o like aí. Manda pros outros. Manda para aquele seu amigo de autista que não sabe lidar com teu filho. Manda para ele, tá bom? Beijo.